Ave Maria Stella. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada maravilhosa, essa jornada missionária, evangelizadora, te convido a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Se você não for inscrito, se inscreva para que o YouTube reconheça a legitimidade dessa bela missão. Estamos na segunda semana do tempo comum. O evangelho que vamos refletir está em São Marcos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso foram lhes perguntar: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem, porventura, jejuar os convidados de uma núpcias enquanto está com ele o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhes é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então jejuarão. Ninguém prega retalhos de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo arranca o novo pedaço das vestes usado e torna-se pior o rasgão. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho os arrebentará e perder-se-á juntamente com os odres. Mas para vinho novo, odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, a palavra de Deus, mais uma vez, mostrando a experiência de ontem, onde estávamos mais uma vez diante de umas bodas, E Jesus repete aqui uma parábola, Podemos dizer assim, que ele vai falar quando os fariseus questionam porque os discípulos de João jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam. E aí Jesus faz uma pergunta interessante: pode, porventura, jejuar os convidados de uma núpcias, de um casamento, enquanto o noivo está presente? Interessante, interessante. Olha a sabedoria da igreja, Nós não jejuamos, por exemplo, no domingo. Domingo é o único dia que a igreja não jejua. Por quê? Porque é o dia do Senhor, É o dia que celebramos a Santíssima Eucaristia, é o dia que comemos, tomai e comei, isto é meu corpo, é o dia que celebramos um dia mais importante para nós católicos, que é esse dia da Santa Ceia, do domingo à Santa Missa. E enquanto o noivo está presente, não se jejua. O que Jesus quis dizer aqui, Porque se nós lembrarmos do evangelho de ontem, onde tinha acabado o vinho, ou seja, tinha acabado a alegria. Amados, não é possível estar, quando Jesus está, não ter alegria. Não é possível, porque se ele está ali naquele lugar, não tem como ter tristeza. Naquele lugar vai ter desafios, naquele lugar vai ter provações, naquele lugar vai ter dificuldades, enfim. Mas não é possível ter tristeza, porque o noivo está presente, o noivo alegra
aquele ambiente. E aí, Jesus mostra para os fariseus, fazendo essa pergunta para eles, né? E depois ele vai dizer assim, Jesus, é, é, enquanto o esposo está presente, né, não é possível jejuar. Dirão que vai acontecer de jejuar, né? Porque o noivo não estará presente fisicamente. Então vamos jejuar. Ninguém prega, diz aqui, é tão bonito esse pedaço, né? Ninguém prega um retalho de pano novo em roupa velha. E vai dizer, e Jesus vai dizer e vai explicar o porquê. Do contrário, o remendo arranca o novo pedaço e a veste torna-se pior do que o rasgão, né? Ou seja, se você colocar um pano novo numa veste velha, o que é velho vai puxar de tal maneira que vai arrebentar, porque não cabe ali, né? Então Jesus vai dando exemplo tão claro aqui, né? E depois ele vai dizer assim, não se coloca um vinho novo em odres velho, se coloca porque o vinho novo vai fermentar e vai explodir a vasilha, né, o odres velho. Então, vinho novo em odres novo. Por quê? Porque o vinho novo com odres novo vai apurar de tal forma e vai acompanhar a fermentação e não vai arrebentar. Então, técnica, né? São orientações aqui técnicas para a gente poder entender. Agora vamos entender o que Jesus quer dizer. Jesus quer chamando os fariseus, a mim e a você, para nós mudarmos de mentalidade. Às vezes as pessoas vivem um legalismo. Hoje temos muitos movimentos na igreja bonitos, mas muito legalista, lei pela lei. Ou seja, a lei ela tem que ter sentido de ser lei. E a lei, quando se fala no Senhor Jesus Cristo, deve nos levar a uma experiência do amor e não a experiência da divisão. Ah, fulano é carismático, cicrano é tradicionalista, bertano é teologia, teologia da libertação, enfim, é tanto legalismo do que eu sou, e acabamos de fazer como esses fariseus, porque eles não jejuam. Porque eles não jejuam. Então, o jejum dos fariseus já estava perdendo o sentido de ser, já estava perdendo o sentido. Era simplesmente para fazer porque tinha que fazer. É igual essas pessoas que vão. Veja bem, amados, veja bem. Não é uma crítica, não. Veja bem o que o padre está dizendo. Essas pessoas que vão à missa simplesmente por irem. Tem gente que é assim, né? Que eu vou na missa hoje, mas o coração não está ali. A alma não está ali. Entendeu? Então tá indo por ir, tá indo sem sentido de. Porque não tem o sentido. É como quando você convida alguém que não é católico, por exemplo, né? E convida para ir à missa e a pessoa não sabe o sentido de sentar, o sentido de levantar, porque se canta, porque se bate palma ou não se bate palma, enfim. Tudo tem um sentido na nossa liturgia e a pessoa fica tão perdida, ou seja, aquilo não faz sentido para ela, nada faz sentido para ela. Mas quando você é um verdadeiro católico, você sabe que tudo tem um porquê e tudo tem um sentido, mas não é para escravizar. A liturgia não é fonte de caminho de escravidão, é de caminho de saborear a verdade de Deus. Então, hoje, mais uma vez, Jesus apresenta para nós o sentido do jejum, né? O jejum que agrada a Deus. Não é um sacrifício por sacrifício. Não é fazer um sacrifício porque todo mundo faz.
Eu jejuo porque todo mundo está jejuando, né? Eu faço isso porque todo mundo está fazendo. Não é isto, né? A nossa fé, ela é empírica, ou seja, ela é experimentada e ela precisa cada vez mais fazer com que, no exercício da nossa fé, nós vamos fazendo essa experiência de experimentar cada vez mais, saborear cada vez mais. Então, hoje, esse evangelho está nos apelando a essa necessidade de termos consciência que nós estamos exercendo uma fé, não por legalismo puramente, mas por amor àquele que nos chamou. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, Mãe amada, Mãe querida, Rainha, nos ajude a ter a nossa casa para amparar e cuidar dos sacerdotes, que São José, esposo de Maria, patrono da Santa Igreja, nos alimente na fidelidade a Jesus, amar a Santa Igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.